Olá, sejam bem-vindos ao Mentalidade em Ação, o podcast onde performance, saúde mental e resultados extraordinários se encontram. Eu sou Verônica Esteves, psicóloga, mentora com mais de 25 anos de experiência, e eu estou aqui para ajudar você a transformar os seus desafios em oportunidades de crescimento. Mentalidade em Ação nasceu como um espaço de conversas práticas, onde a gente vai trazer ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia e que vão ajudar o seu desenvolvimento. O meu objetivo é trazer reflexões para que você possa aplicar imediatamente no seu dia a dia. Aqui, nós acreditamos na mentalidade de crescimento, aquela que faz a gente enxergar os obstáculos como degraus de sucesso, e por isso é uma mentalidade que nos move. A ação, ela vem para transformar tudo aquilo que a gente deseja. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Daiane Soares, uma pessoa que eu conheci e que uniu tanto a coragem como o conhecimento e o autoconhecimento para empreender nesse mundo nos dias de hoje. Daiane, ela é mentora, empresária, palestrante e massoterapeuta, mãe da Diana, esposa do Alexandre. Daiane, muito bem-vinda ao Mentalidade em Ação. Muito obrigada, Verônica, por esse convite maravilhoso. Eu acredito que nenhum encontro é por acaso e que a gente possa juntas, né, transbordar, não só nas nossas vidas, mas na vida de quem estiver assistindo ou ouvindo aqui esse podcast, que eu tenho certeza que será incrível. Vou dar o meu melhor. E para a gente começar, Daiane, se você quiser se apresentar, fique à vontade, mas eu já vou direto ao ponto. Eu quero que você conte para a gente quando foi e como é que você percebeu que o empreendedorismo exigiria tanta inteligência emocional da gente e como é que você foi desenvolvendo essa inteligência emocional ao longo da sua carreira. Certo. Muito boa pergunta. Eu só tive um emprego CLT na minha vida, que eu fiquei 4 anos. E lá foi a minha maior escola, porque eu trabalhei em hospital, que é um ambiente totalmente desafiador. Você lida com doenças, com dores das pessoas. Eu era da parte administrativa, eu era secretária. E ali eu fui desafiada a passar tempos em cada setor. Então, às vezes, eu ficava 3, 4 meses no setor. Era como se eu tivesse um novo emprego a cada 3, 4 meses. Eu não imaginava que eu ia ser colocada no setor mais desafiador do hospital logo de cara, que era a emergência. Eita. Onde você lida com muitos acidentes, com muitos óbitos, e eu falei, meu Deus. Quando ela falou que eu ia para lá, eu comecei a chorar. Mas assim, foi um chorar de tipo, será que eu dou conta? Não um chorar de tipo, eu não vou. Eu era muito nova, nessa época eu estava com o quê? 19 anos. Eu era muito nova. Então, foi, eu acho que a minha maior prova de inteligência emocional. Cheguei nesse setor, emergência era um setor muito fechadinho, então era uma panelinha, digamos assim. E eu fui muito mal acolhida. As pessoas, tipo assim, não queriam saber, não era nem em relação pessoal comigo. É porque já tinha um hábito com a outra secretária, que já fazia toda uma rotina. Era uma família, sabe? Uma equipe. E aí, de repente, tira um membro daquela equipe de forma abrupta e coloca outra pessoa e muda a regra do jogo, e de repente as pessoas precisam engolir de goela abaixo, e aí sobrou no meu colo uma situação muito desconfortável de não acolhimento. E aí foi pela primeira vez ali que eu alterei minha pressão, para você ter ideia, como o emocional ele impacta. Caramba. Tive uma alteração de pressão, estava 16/9, estava muito alta. Eu tive que tomar um diazepam com 19 anos. Com 19 anos. Por conta que a galera fez tipo como que eu posso dizer, uma confraternização ali e ninguém me chamou. Eu tava dentro do setor, a galera ficou ali, me excluíram assim na cara larga. Eu falei, gente, eu nunca tinha me sentido tão rejeitada em toda a minha vida. Mas depois disso, foi uma grande lição para mim. Não importa o que as pessoas achem de mim, importa o que eu acho de mim, quem eu realmente sou. E é só uma questão de tempo para que as pessoas entendam quem eu sou. Agora, se eu não tenho uma identidade bem firmada de quem eu sou, não digo que aquela época eu tinha tão bem firmada assim, por isso que eu me abalei tanto, mas digamos que eu me apeguei nisso. Tá, eu sei quem eu sou, então eu vou deixar aqui com o tempo, eles vão descobrir quem eu sou também.
e que eu não sou essa pessoa que eles acham que eu sou. E foi questão de tempo. Tanto é que lá eu tinha que ficar 3 meses e eu acabei ficando 7 meses. E a chefe do setor implorava para minha chefe não me tirar de lá. Então, eu acredito que essa autoconfiança foi sendo construída a partir deste momento. Só que vem também da infância um pouquinho. Acho que a minha mãe, ela sempre me deixou muito assim, livre para eu ser quem eu era, sem muitos julgamentos, com muito incentivo. Então, eu acredito que quando eu Favoreceu. comecei, veio a minha inteligência emocional. Acho que a primeira prova de fogo foi essa daí. Eu acho que tem alguns pilares, né? Estava te ouvindo falar, e fiquei pensando, né? Quem disse que ambiente não interfere, né? Na nossa gestão, na nossa vida emocional, interfere muito, né? Dependendo do ambiente, o senso do não pertencer, o quanto isso impacta, né? Por mais que a gente tenha essa autoconfiança, como você disse, né? Eu vim de um ambiente seguro que a minha mãe me deu, e onde ela me permitia ser quem eu era. Mas se você vai para um outro ambiente que ele tem uma característica um pouco mais agressiva, né, a gente tem um impacto disso, né, até a gente se adaptar, o outro se adaptar, e aí vem a outra parte da gestão emocional, que são os relacionamentos interpessoais, né, o quanto a gente também precisa ter essa gestão das nossas relações e entender o outro com empatia e acolhimento, até para que a gente possa perceber, poxa, se eu cheguei aqui num ambiente do outro, sem aviso nenhum, ele está se sentindo ameaçado, então eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência, eu preciso ter acolhimento com a dor do outro, porque ele também está sofrendo, né? Sim, Então, exatamente isso. isso faz parte de gestão emocional, né? Porque se eu também estou sofrendo num ambiente novo, imagina o outro também, como deve estar, né? Então, Sim, as pessoas se sentiram ameaçadas, porque o intuito dessa claro, mudança era criar novas regras, porque as secretárias estavam fazendo coisas muito pessoais dos enfermeiros do setor. E aí sim. colocaram essa troca para a gente fazer realmente o que é do setor e não de individual. Então, eu entendi que existia um desconforto muito grande, né? Em relação, não era pessoal, mas era porque existia um medo de não dar conta de umas tarefas que já estavam sendo muito bem executadas. E aí eu fiquei revisitando ali cada setor durante 4 anos que eu fiquei lá. Eu parecia que eu tive vários empregos, porque foram muita mudança. E eu acho que eu fiquei até um pouco meio que estimulada a isso, porque eu percebi o quanto isso estimula o crescimento, a mudança. Tá. E aí, quando a gente estava falando, né, do quanto a gestão emocional, ela vem trazendo aí alguns pontos para a carreira nossa, você falou de quando você estava no CLT, e depois, porque hoje você não está mais, aí depois Isso. você Ah, verdade. e depois Exatamente. até a parte do empreendedorismo, do empreender, do ser empresária, do fazer palestras, como que isso vem, né? Como que você olha a nossa habilidade de gerir as nossas emoções para ter bons resultados, né? Em tudo que a gente faz. Então, é verdade, você me ajudou, porque eu não concluí o pensamento. Lá no Imagina. CLT, foi minha primeira cápsula do gestão emocional. Eu acesso como vender, como apresentar o produto, como criar desejo, como criar conexão. Era uma empresa estruturada de vendas diretas, onde eu me comprometia de estar semanalmente nos treinamentos. E, para mim, foi uma coisa muito marcante. Foi quando falaram assim, a minha diretora falou assim, Daiane, vou te desafiar a vender 7 kits essa semana. Eu, tá bom. E aí eu peguei o desafio e eu consegui vender 13. Olha, Naquele momento, eu descobri que eu tinha uma capacidade não explorada, que nem eu estava enxergando em mim. olha E isso. aí foi onde começou a brilhar os meus olhos e eu saí. Mas foi a decisão mais difícil da minha vida. E no começo, eu meio que até me arrependi quando eu saí, porque você está condicionada a um modelo empresarial, onde você tem ali, bem ou mal, trabalhando bem ou trabalhando mal, você tem o seu salário. Quando você é empreendedor, não é assim. A tua agenda é sua de verdade, porque quando a gente trabalha para os outros, a gente fica, se eu tivesse tempo, eu ia fazer isso. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer aquilo. Aí, de repente, você tem tudo, todo o tempo do mundo, mas você não tem direcionamento. Você Exato. se sente perdida. Você fala, meu Deus, e agora eu tenho tempo, eu acordo a hora que eu quiser, mas tá. E nessa época eu não tinha tanto acesso às informações como hoje, que hoje a gente tem trabalho de mentoria que nos ajudam muito sobre isso. Naquela época era eu mesma, minha diretora, e aí, meu Deus, foi muito difícil. Então eu pensei
diversas vezes, nossa, será que eu fiz besteira? Só que quando eu tomei essa decisão, eu pensava assim, tá, quem tem mais tempo do que eu aqui, que ganha um pouquinho mais? Será que é esse cenário que eu quero para mim? É isso que eu quero? Porque se eu ficar, é isso. O resultado é esse. Se eu não ficar e sair, é um mundo incerto, eu não sei o que vai ser. Mas qual escolha eu iria me orgulhar? A minha Daiane do futuro ia se orgulhar mais? Será que é a escolha do que o óbvio? E eu não via felicidade nesse óbvio. Do seguro, Do seguro, do que ganhava um cômodo. pouco melhor, porque eu poderia galgar por um salário melhor, né? Então, eu ganhava um pouco melhor, mas eu não via brilho naquilo, gente, fazer todo dia a mesma coisa. Aí eu falei, ou esse inseguro. Quer saber? Eu conversando com os meus pais, né? Fui vendo assim, meu pai é muito empreendedor. Eu falei, pai, o que você faria? Ele, Daiane, você é nova, arrisca. Eu falei, quer saber? Eu não tenho filho, eu não tenho uma coisa, não tenho comprometimento muito grande. E mesmo se eu tivesse, até por um filho, a gente precisa tomar decisões mais ousadas. Claro que a gente precisa se planejar, mas assim, foi a melhor escolha. Porque ali eu estava dando asas para mim mesma, para descobrir uma coisa que eu só iria descobrir fazendo. Então, em algum momento, eu talvez pensei que eu poderia me arrepender, mas logo em seguida já veio uma ideia. O que eu achava que ia engajar no negócio não engajou, que era o que eu já estava vendendo, porque 90% dos clientes estavam no hospital. E aí foi onde eu comecei a ver a ideia de montar uma loja. Aí eu abri uma loja física de roupas. Então, foi, foi assim, muito, muito incrível, foi desafiador, mas eu acho que o maior momento de que eu precisei pensar sobre gerenciar e não deixar a peteca cair foi nesse momento, sair do CLT, porque eu não tinha muito onde me apegar. E aí eu tive que tomar decisões rápidas, eu tive que pensar, tá, não tinha dia que eu queria só pensar no problema, no cartão de crédito, nas coisas que tinha para pagar. Eu falei, não, eu preciso focar na solução. Como eu vou solucionar esse problema? Como que eu vou driblar isso? Como que eu vou... E aí eu fui... o movimento fez com que eu começasse a obter resultados. Porque a gente, às vezes, fica naquela zona de pensar demais, né? Pensa no problema, e você cria 40 mil situações, nenhuma delas acontece, e aí você fica ali. Gente, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? O primeiro passo. Eu preciso, sei lá, fazer abordagem, eu preciso ligar para alguém, tentar marcar alguma reunião, marcar alguma coisa, preciso mostrar o meu serviço, o meu produto para as pessoas. Esse é o principal. Sim. Daiane, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante na sua fala, né? Existem muitos pontos onde a gente vai abordando aí, por exemplo, quando a gente fala de gestão emocional, se eu não tenho se eu não conheço as minhas emoções, se eu não olho para elas, se eu não vou aprender a lidar com a insegurança, se eu não vou aprender a lidar com a incerteza e com todas as emoções que vêm junto de um desafio, de um passo novo, de um desconhecido, né? Eu posso muito claramente perder a minha capacidade de tomar decisões claras e assertivas. Por quê? Porque eu estou enredada, né? Eu estou emaranhada dentro de um círculo de emoções que não me permitem enxergar a situação de uma forma até estratégica, né? Quando a gente fala de um mundo novo, de um mundo dos negócios, por exemplo, né? Então, por isso que eu sempre falo, né, que as nossas emoções, elas não são um obstáculo para nós, muito pelo contrário, elas se tornam um obstáculo se a gente fica paralisada ali nelas, né? Mas elas são, para mim, uma ferramenta, inclusive, estratégica para tomada de decisão, porque a partir do momento em que eu conheço as minhas emoções, que eu sei lidar com elas, que eu encaro elas de verdade, para que eu possa encontrar uma ferramenta ou formas de lidar com essa emoção, eu acabo indo para um outro lugar, que é um lugar onde eu consigo raciocinar, onde eu consigo pensar melhor, criar uma estratégia melhor, criar relacionamentos melhores, e dentro do que você está falando, ter uma produtividade que é sustentável, né? Como você falou, né? O que eu faço agora? Eu vou ligar para um cliente, eu vou cuidar das finanças. A gente, quando é empreendedor no início de carreira ali, né? A gente tem que fazer tudo, todo o operacional acaba sendo nosso. Eu, que sou psicóloga, sei muito bem disso, eu faço todo o meu operacional, né? Hoje em dia que eu estou delegando algumas coisas, né? E para outras pessoas, mas no começo a gente faz. E a gente precisa ter muita clareza, né?
e muita gestão dessas emoções para que a gente saiba exatamente onde está a nossa entrega de valor e focar ali, aonde a gente entrega valor. Né? Porque senão a gente fica desvirtuada, fica perdida e fica muitas vezes girando em círculo e não vendo resultado no que a gente está fazendo. Porque as emoções, eu enxergo assim, que elas podem fazer com que a gente se perca de nós mesmos, da nossa real essência. Exato. Sabe? Então, eu me vi já nesse lugar de me perder de mim mesma. Quando eu olhei minha fatura do cartão de crédito, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Minhas vendas caíram, meu rendimento caiu quando eu saí do hospital, porque lá me trazia uma confiança, lá eu tinha a maioria dos meus clientes, então o que eu vou fazer com isso? Ali eu já estava entrando num raciocínio de que eu não era boa o bastante. Lá, como a emoção acabava. Você não é aquela vozinha, você não é boa o bastante, você não sei o quê. Vem as acusações na tua cabeça. Então, se você entra nessa, você paralisa, você simplesmente retrocede e acha que é melhor estar naquela prisão, né? Porque eu acho assim que quando você trabalha no formato CLT, você está muito numa zona de conforto, ao mesmo tempo desconfortável, porque você está ali preso. E eu estava lembrando de uma história, não sei se você conhece, eu já assisti outro dia um filme de Moisés, a história de Moisés, uma história bíblica, né? Que Deus, né, levantou Moisés para poder salvar o povo, libertar o povo ali dos escravos do Egito. Então, esses escravos esse povo deu muito trabalho para Moisés, porque eles reclamavam no deserto, eles não estavam mais escravizados, ele era um povo livre, mas eles estavam tão condicionados a uma escravidão, por mais ruim que ela estivesse sendo, mas era algo que eles tinham previsibilidade. O nosso cérebro não suporta viver no imprevisível. A gente precisa de segurança. Exato. Então, aquele estar no deserto, sem saber se é comer, sem saber, foi muita reclamação, muita murmuração no ouvido de Moisés ali. E eu pensei, cara, eu atrelo muito essa situação a nós, que estamos condicionados a um padrão, né? Que, de certa forma, escraviza o nosso tempo, escraviza a nossa criatividade. E aí você é liberto desse padrão, só que aí você fica querendo talvez voltar para ele reclamando, porque aqui está totalmente imprevisível. Exato. Mas no momento certo, com a constância certa, aí começa a vir os frutos da escolha, que a escolha foi muito bem feita. Porque a gente está falando, né, da incerteza, né, e da imprevisibilidade é o que gera medo, e o nosso cérebro não lida com medo, ele entra em sistema de alerta, né, e aí liga lá o nosso sistema de luta ou fuga, e a gente gera um estresse muito maior para nós. E isso é o que prejudica muitas vezes a nossa capacidade de gerir essas emoções, né? E querer voltar para aquele lugar de segurança de novo para falar, ufa, estou em segurança de novo, né? Por mais que não seja aquilo que eu gostaria, né? Então, quando a gente fala muito no mundo do empreendedorismo sobre a coragem, eu acho que tem muito a ver com essa habilidade, e é habilidade mesmo, né? É uma construção de uma habilidade de você aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com a incerteza, nos tornarmos adaptabilidade é uma outra habilidade muito importante, né? A gente tem essa habilidade de se adaptar aos ambientes, de se adequar a eles, não para a gente seguir as mesmas normas, mas para a gente poder entender o que está acontecendo ali, tirar frutos, colher frutos dali, né? Para que a gente possa ir crescendo nesse mundo mesmo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de emoções, de gestão emocional, tem muito a ver com isso. Eu não sei se você... Eu já ouvi falar de pessoas assim, Dani, você não tem medo das coisas. Não é sobre não ter medo. É sobre ter medo, reconhecer que ele está ali e falar, tá, eu vou com medo mesmo, sabe? E eu pratico isso não só no empreendedorismo. É isso. E eu sempre digo, né, quando a gente fala vai com medo mesmo, eu falo, tá, busca um ponto de segurança dentro do medo. Eu estou com medo de viver essa situação, né? Mas eu vou lembrar de situações onde eu senti medo, mas eu depois tive segurança, né? Ou eu vou lembrar que, putz, eu vou num novo desafio profissional, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre alguma coisa que eu nunca dei, eu vou fazer a primeira vez, uma primeira vez uma coisa que eu nunca fiz, né? O meu ponto de segurança é eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, eu tenho segurança para fazer
comigo mesmo para fazer isso, eu estudei, eu acho que eu sei bastante, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu pesquisei bastante isso, então você faz toda uma reestruturação cognitiva de entendimento da realidade, de falar, você dá conta disso, então pode ir, né? É tipo uma negociação interna, né? E a negociação interna, perfeita, exatamente isso. A gente vai negociando com a gente mesmo, buscando esses pontos de segurança internos, né? Das minhas habilidades, né? Das minhas qualidades, dos meus valores que vão me segurar nesse momento de incerteza, né? Ou nesse momento do novo. Eu acho que isso é a grande sacada para quando a gente fala, vai com medo mesmo, né? Isso para mim é muito Você importante. já se convenceu de alguma maneira que depois do medo vai ter uma situação ali confortável. A gente se convence, mas ao mesmo tempo a gente tem provas reais de que a gente dá conta de passar por aquilo, né? Porque em algum momento a gente já superou algum desafio. Com certeza, eu gosto de me apegar nisso, uma memória anterior. Quando eu vou fazer algo novo, eu falo, olha, e quando lá em 2013, 14, que eu fui tomar essa decisão de sair do CLT, eu não tinha incerteza? Tinha, então ele meio que virou uma via de regra na minha vida. Se eu tenho uma dualidade como é que fala? De decisão a ser tomada, Sim. ou A ou B, a questão é, o que a A está me dando? Como a A está me transformando? Como essa situação está me transformando? Aqui ainda há pontos para eu ser melhor? Ou será que eu ainda estou muito numa coisa estabilizada demais, onde não está me desafiando? Será que se eu tomar essa outra decisão, que é o que me dá mais frio na barriga, que eu preferia não encarar, será que não é aqui que está a minha maior evolução? Aí eu tenho como via de regra sempre escolher aqui, esse outro ponto do incerto. E normalmente eu não tenho me arrependido, sabe? É uma escolha que você faz. Isso acaba sendo uma escolha até consciente, né? E isso é importante. E aí, me conta uma coisa, como é que você vê essa conexão, então, de gerir todas essas falas internas, esse discurso interno, né? Com os resultados que você vai colhendo ali no dia a dia, com os resultados práticos, o que você vai, como é que você vai olhando para tudo isso dentro da sua trajetória, né? Como é que você vai colhendo isso e que ferramentas você usa de verdade para ir fazendo essa gestão com você sobre para onde eu vou, que escolha eu vou fazer, que emoção está me dominando aqui, como eu vou encarar esse medo e por aí vai. Certo. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna insatisfeita. Só que ser insatisfeita não significa que eu sou ingrata. Então, uma das coisas que eu mais pratico é a gratidão. Cada vez que eu supero um desafio, cada vez que eu supero um desafio, por exemplo, eu comecei um trabalho de massoterapeuta há 2 anos atrás, quando eu ganhei minha filha, né? Então, foi uma nova profissão, não estava no meu radar, porque eu sou formada em administração, eu gosto de negócios, né? Então, não estava no meu radar autocuidado, porque é pegar na mão da outra pessoa, tocar a pessoa, né? O corpo de outra pessoa, então era uma coisa que não estava no meu radar, mas eu entendi que o universo me trouxe isso de alguma maneira, que ia contribuir para o meu reconhecimento de identidade, porque depois que eu tive a minha filha, eu tinha um pouco de estava distorcido quem eu realmente era, estava meio que apagado as minhas reais conquistas. Eu acredito que eu entrei um pouquinho na sabotagem. Será que tudo que eu realizei foi capacidade minha mesma ou foi porque, sabe, quando você fica assim naquela coisa? Eu acho que os hormônios mexeram muito comigo. Bastante. Então, o primeiro, quando eu iniciei o trabalho de massoterapia, que foi do zero, numa cidade nova, que eu mudei de estado. Para mim, mudar de estado foi mais desafiador da minha vida, assim, sabe? Porque longe de todas as pessoas, é como se eu não tivesse onde me apegar quem sou eu, sabe? Porque quando você mora perto dos seus pais, as pessoas estão o tempo todo dizendo quem você é, reafirmando quem você é, mesmo que elas não digam, mas elas sabem quem você não tem que se preocupar. Então, quando você está longe de tudo, de pessoas que não estavam no seu convívio, fica aquela coisa: quem sou eu? Quais são os meus reais valores? E não é só sobre saber quem você é. Será que você está defendendo quem você é? As tuas ideias, porque às vezes você conflita em questão cultural. Hoje eu estou numa cultura muito diferente da minha, que as pessoas são muito ferro e fogo com situações que eu falo, gente, será que eu sou pacífica? Será que eu sou neutra demais? Ou será que as pessoas. Então, assim, não é que eles estão certos ou eu estou errado, ou vice-versa. Mas é sobre
o valor que eu enxergo por exemplo, para mim, o que é essencial? Deitar minha cabeça no travesseiro em paz. Então, eu vou tomar decisões de acordo com isso. Eu não sou uma pessoa que eu vou ficar intrigada das outras pessoas, sabe? O que eu puder ficar numa boa, é isso. Então, para mim, via de regra, é o quê? Gratidão. Quando eu consegui abrir a primeira sala como massoterapeuta e eu olhei a sala toda bonitinha, eu falei gratidão. Quando eu consegui atender a minha primeira paciente, eu falei gratidão. Então, eu fui não falando gratidão, mas porque falar que é grato é diferente de sentir gratidão. Reconhecimento, né? O reconhecer a gratidão, né? É sentir no coração mesmo aquela gratidão, falar obrigada. Então, cada degrau que eu fui alcançando, recomeçando um novo negócio, porque até então, quando eu tinha loja, eu tinha uma sociedade. Então, a gente acaba se apoiando muito numa sociedade. E aí, quando você vai fazer algo sozinha, é você e você mesmo. E eu tive medo no começo. Só que aí depois eu pensei, é isso que eu preciso, é esse caminho que eu preciso trilhar. Porque é aqui que eu vou provar para mim mesma que eu sou capaz de empreender sozinha também. Então, esse degrauzinho que eu fui subindo, veio essa questão da gratidão. Ah, é todo dia que você acorda grato, feliz, disciplinado? Não, não é. Tem dias que a gente está querendo se sabotar. Mas aí eu gosto muito de mantras, de palavras positivas, de oração, de me conectar e entender que tudo que está dentro de mim vai atrair o que está dentro de mim. Então, se eu estou negativa, eu vou atrair situações negativas. Isso para mim tem muita clareza hoje. Então, se eu estou pensando no negativo, se eu estou com medo, eu vou atrair situações que vão contribuir para que isso seja uma realidade. Então, eu me policio para mudar dentro de mim, e levar sempre a minha fé, a minha crença, e mentalizar o que eu quero. Porque às vezes a gente perde muito tempo dizendo o que a gente não quer. Ah, eu não quero não poder pagar minhas contas. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro. Ah, eu não quero. Gente, o universo não vai entender o nosso não. Então, o que eu quero de verdade? Ah, eu quero essa Seja semana. clara, né? Entendeu? Então, essa clareza do que a gente quer, eu acho que muda totalmente o jogo. Essa positividade de emanar o que você quer. Então, por exemplo, às vezes não precisa nem fazer muita coisa, só de falar, não, essa semana, ver a situação como já realizada. Essa semana eu vou fechar tantas mentorias, tantos planos de massoterapia. Essa semana eu vou me conectar com pessoas maravilhosas. Essa semana eu vou conseguir alcançar as pessoas que precisam de mim, que eu preciso delas. Então eu emano para o universo, muitas vezes eu não faço nada, só falo isso e daqui a pouco começa a vir mensagens de pessoas. É assim, surreal. Eu acho que o que você está falando é hábito de pensamento, como a gente está habituado a pensar sobre nós e sobre a vida, né? E como a gente faz essa conexão, porque realmente, se eu penso algo, eu estou dando uma mensagem para o meu cérebro e para mim, de uma forma geral, que é daquela maneira, né? Então, se eu penso que eu não sou capaz, eu estou dando uma mensagem para mim que eu não sou capaz. Então, qual é a maneira que eu vou enfrentar um desafio se eu acho que eu não sou capaz? Então, provavelmente eu vou dar muito menos energia naquilo, porque eu já vou com um pensamento e uma sensação, né? Inclusive física, de que eu não sou capaz. É né? isso. Então, eu acho que quando a gente fala em emanar, e a gratidão vem muito sobre isso, né? Você reconhecer do que você é capaz. Eu percebia que eu tinha um propósito muito grande de ajudar as pessoas a evoluírem de alguma maneira, né? A loja me trouxe essa troca com muitas mulheres. E eu falei, eu quero poder ajudar. Mas eu me sabotava. Eu achava que eu não estava pronta ainda. Falava, não, mas eu não tenho autoridade para falar alguma coisa assim, de ajudar as pessoas no autoconhecimento delas, de ser mentora das pessoas. Não, eu achava que eu não era. Talvez naquele momento também não era, né? Realmente, eu ainda precisava passar por outros degraus para falar, não, agora eu preciso botar esse plano em ação. Então, eu meio que fui fugindo desse propósito que eu sabia que ia me alcançar em algum momento, que era sobre palestrar e ser mentora. Então, hoje, quando eu passo alguns desafios, eu falo, eu tô pronta. Porque é como se o meu cérebro já enxergasse, já aconteceu lá atrás. Então, agora é só um tipo de desafio diferente, mas já aconteceu lá atrás. Porque quando a gente está em adulto, a gente não se permite errar. Porque errar sendo adulto é muito mais Vem a raro. autocobrança, né? A autocobrança, ela vai maltratando a gente, né? E ela vai fazendo a gente paralisar, ela vai fazendo a gente procrastinar. Procrastinação vem muito dessa necessidade de perfeccionismo, de fazer tudo perfeito, de não errar, né? Então, essa procrastinação vem desse medo do erro,
né? E o que a gente está falando é assim, cara, aprenda com o seu erro, você vai errar, não tem como, você não vai controlar isso, né? Mas aprende com ele para você não repetir, né? E você sair melhor dessa história, e resiliência vem daí, né? Você vai sair melhor dessa história quando você aprender com esse erro e não ficar chorando em cima dele. Exatamente. E eu percebi isso, meu pai, ele é muito certinho, né? E quando eu vim morar aqui no Piauí, foi para trabalhar na empresa dele, eu percebi que ele era muito assim, em cima, sabe? Não, porque não pode errar isso, não pode errar aquilo. Não pode... Eu já estava entrando nessa vibe. E daqui a pouco eu falei, não, calma aí. Quem sou eu? Aí eu, pai, para com isso, relaxa. Eu não tô aqui para ser perfeita, eu tô aqui para errar e aprender, então eu não vou. Porque quando eu me cobro muito, eu ponho uma carga imensa em cima de mim e eu mino totalmente a minha criatividade. Exato. Eu me limito. Então, o medo, ele faz isso. Então, eu percebi que ele tinha. Hoje ele aprendeu muito comigo, sabe? Porque ele, não, Dani, você não pode errar, você não pode. Gente, tá tudo bem. Se hoje eu sou massoterapeuta, amanhã eu virei mentora, e depois de amanhã eu sou não sei o quê. Então, assim, tá tudo bem, porque eu tô me descobrindo. Então, quando eu paro de ouvir o outro, paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro, o que eu preciso descobrir dentro de mim, aí é onde tudo muda. Porque eu vou parar de pensar o que estão pensando de mim. Aí eu vou pensar o que eu estou deixando de fazer dentro do meu propósito por ficar preocupada com os outros. Exatamente. Então, esse é o ponto, que a maturidade para mim foi essas viradas de chave. De hoje eu tô assim, sabe? Não tenho medo de. Outro dia eu falei pro meu esposo, tava pensando em fazer tal coisa, né? Que ele é bem diferente de mim. Aí ele, mas você é massoterapeuta, aí você vai fazer outra coisa, não sei o que. As pessoas podem ficar confusas. Eu falei, as pessoas podem ficar confusas, então eu vou fazer, porque não é só sobre as pessoas estar confusas, não, é sobre o que eu vejo que é coerente para mim. Porque a partir do momento que é coerente para mim, eu consigo transmitir a mensagem que eu quero. E aí vai ter coerência para outra pessoa. É como se eu conseguisse ter uma visão daquilo que eu preciso realizar e as pessoas ainda não têm essa visão. Então, requer tempo, requer consistência para que as pessoas ao redor falem, agora eu entendi o que você queria dizer e fazer, entendeu? Porque tem momentos, por exemplo, quando eu fui sair do CLT, eu não fui acolhida pelas pessoas ao meu redor. Não, Daiane, você tem um emprego bom, assim, assim, assado. Se eu tivesse seguido essas pessoas e não seguido a visão que eu estava tendo naquele momento, eu tinha ficado muito frustrada no emprego que eu não gostava para agradar as pessoas que eu amava. Meu avô, minha avó. Então, hoje eu falo, autoconfiança é isso. Autoconfiança. A gente precisa trocar o medo pela autoconfiança. Tá bom, tô com medo, não sei o que vai ser, mas eu senti. Hoje eu tenho uma mentorada que está saindo do CLT e indo para trabalhar com uma delas, uma delas é loja de roupa, inclusive. Olha e lá. ela falou, nossa, Dani, dá um frio na barriga, as pessoas não entendem, tem hora que eu tô achando que eu tô ficando doida, porque relaxa. As pessoas vão acreditar quando verem o seu resultado. Não espere nada menos do que isso. Antes de resultado, as pessoas não vão, muitas vezes nem vão te apoiar. Se você estiver tendo algum apoio, parabéns. Você já tem um bom caminho. Muita gente nem tem esse apoio. E se eu fosse esperar apoio das pessoas que eu amo para tudo que eu decidi fazer, eu não tinha feito nada. Acho que tem aí uma fala sua que é muito importante. A gente já está aqui caminhando para o nosso final, mas acho que é importante, até para te fazer uma última pergunta. Você falou da palavra consistência. E quando eu escuto a sua trajetória de novo, eu vou ouvindo muito que pequenos inícios levam a grandes finais. Se eu não me engano, isso está muito forte no livro Hábitos Atômicos. Não sei se você já leu esse livro, é maravilhoso, do James Clear, eu acho que o autor é James Clear. Leia esse livro que é perfeito, né? Porque fala exatamente dessa nossa trajetória, da gente olhar o nosso passo a passo, o nosso projeto, como a gente evoluiu, a experiência que a gente adquiriu, até para que a gente possa transmitir essa experiência para o outro, com confiança. Então, a gente fecha muito falando sobre autoconfiança como uma das nossas habilidades emocionais muito importantes para o meio do empreendedorismo, a resiliência também, né, do aprendizado que a gente vai tendo em cada passo que a gente vai dando,
às vezes de grande sucesso, outros de um tombo, mas que a gente vai aprendendo a gerenciar o que é incerto, aprendendo a gerenciar os nossos medos, trazendo segurança diante do desconhecido, né? Então, tudo coisas que a gente foi falando. E que eu acho que são habilidades fundamentais para qualquer empreendedor, qualquer líder, qualquer executivo, qualquer pessoa, né, que tenha aí uma trajetória de desafios muito grandes dentro do trabalho, do mundo do trabalho, mas acho que na vida pessoal como um todo também. E eu acho que isso é muito regulado por hábitos e práticas do nosso dia a dia. Né? Hábitos que a gente vai construindo e que a gente sabe que funcionam e que vão dando mais performance, vão trazendo mais resultado para a nossa vida de uma maneira geral. E aí, fica aqui a minha pergunta que eu queria ouvir um pouquinho de você. Qual hábito, um único hábito que você recomendaria para todos os empreendedores, para todo mundo que gosta de desafio, que gosta de arriscar, que quer fazer algo novo, mas está ali com medo? Que hábito é esse que a gente precisa desenvolver e ter no nosso dia a dia? Nossa, que pergunta desafiadora. Deixa eu pensar qual o hábito aqui que eu uso muito e que funciona muito. Eu acho que é o hábito do autocomprometimento. Porque nós nos comprometemos com a agenda dos outros, o horário dos outros, as prioridades dos outros, e a gente não se compromete com nós mesmos. Nós temos altamente dificuldade em amar a si mesmo. A gente tem muita facilidade em amar ao outro, em falar sim para tudo. Então, cuidar do outro, olhar para o outro. Então, eu acho que essa autogestão é a questão. Por quê? Vamos lá, priorizar-se, né? O que hoje mudaria o ponteiro de uma pessoa que está querendo empreender? O que muda para uma pessoa hoje? Qual é a ação que ela precisa ter? Eu sei que eu preciso começar a fazer isso e isso. Ela tem 10 coisas que ela precisa começar a fazer. E ela tem tanta coisa que ela precisa começar a fazer, aí ela fala que ela não tem tempo. Então, ela acaba não fazendo nada. E aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada. Então, primeiro, visualize o que você precisa, o que você quer realizar. Visualize como se já tivesse acontecido. Quando eu iniciei antes de iniciar o trabalho de mentora, eu me visualizei mentorando. Eu imprimi uma figura e colei no meu mural e falei, aqui sou eu. Eu me visualizei, foi o primeiro passo que eu dei. Segundo, o que eu preciso fazer para isso? Então, como vai ser? Se você não tem tempo, por exemplo, é na semana. Qual o momento da tua semana, do teu final de semana, qual é o horário que você vai plantar a semente do futuro? Porque às vezes a gente vê muita insatisfação, reclamação, mas a pessoa tem 10 mil coisas para fazer e acaba não fazendo nada. Que dessas 10 coisas é prioridade para mim hoje, que dá para eu fazer? Se comprometa com ela, se comprometa não com ela, mas se comprometa com você. Então, à medida que a gente começa a fazer isso, a gente vai acreditando mais que é possível. Sim. Esse é o ponto, que para mim funciona. Aí eu saio da procrastinação, eu preciso fazer tantas coisas, mas o que eu vou fazer na segunda-feira, tal hora? Eu anoto na minha agenda, o que eu vou fazer na segunda-feira, 3 horas, que vai mudar o meu futuro. Não, porque eu tenho correria, mas essas correrias do dia a dia tá mudando o teu futuro ou tá só te deixando no mesmo degrau? O que vai mexer o teu ponteiro? Esse é o ponto, entendeu? Então, é ter essa clareza, é a priorização do teu sonho. Eu acho que é o hábito que eu mais uso hoje, porque às vezes eu fico ali querendo matar a hora com outras questões, né? Apagando incêndio. Então, a gente precisa, não sou uma bombeira, não vou ficar apagando incêndio, eu preciso entender o que vai ser produtivo para mim. Sim. Para o meu futuro, não para o meu eu de hoje. Porque às vezes o eu de hoje, você faz uma sessão de alguma coisa, você ganha por hora. Mas às vezes você está fazendo uma coisa que não é só sobre ganhar por hora, é sobre você realmente estar se desafiando a fazer algo diferente, que você está criando um legado. Que hoje eu vejo, por exemplo, o meu trabalho de mentoria. Então, empreender, independente da escolha da pessoa, é isso. O que você está fazendo hoje pelo teu empreendedorismo? Que você talvez até decidiu que você quer empreender. Você já até sabe o que quer fazer, mas só não está conseguindo agir, né? Como eu posso fazer?
Porque o empreendedorismo, ele acontece muitas vezes, assim, em paralelo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, trabalhando no CLT e empreendendo, até que chega um momento que a decisão precisa ser tomada. Mas ela não precisa ser uma decisão tão sofrida, ela pode ser construída aos poucos, Aos para poucos. que não exista esse sofrimento. Então, eu acho que o principal hábito é prioriza a tua agenda aí de colocar o teu sonho na tua agenda semanal. Ai, que lindo, é legal. Ai, que bom, muito bom. Espero ter suprido na resposta, porque a pergunta Com foi bem certeza, profunda. com certeza, foi bem, aliás, foi bem profunda. É o que eu sempre falo, né? Às vezes também tem pequenos hábitos que eles vão criando resultados extraordinários. Então, por exemplo, eu estava ouvindo você falar aqui, e aí você falou que se priorize, se coloque na agenda, cuida de você, né? Põe limite, não fica dizendo sim para tudo, saiba para quem você vai falar sim. Isso é autocuidado, isso é saúde mental. Por isso que eu digo, empreender sem saúde mental não dá, não existe, não tem como. As duas coisas, elas caminham juntas, né? Por isso que eu acho que a intenção desse podcast é mostrar um pouco isso, né? Quando você fala se priorize, se coloque na agenda, escute você, confie mais em você, agradeça as coisas que você conquistou, que você tem, que você conseguiu, né? E que te aconteceram, são cuidados de saúde mental que todo empreendedor tem que ter para que a gente tenha cada vez mais resultados, né? E que a gente consiga performar mais. A gente é gentil com tantas pessoas, e por que a gente não é gentil com Não é nós gentil mesmos? com a gente, exatamente. Então, a gente precisa ter essa gentileza de se acolher, de se perdoar e de recomeçar. E a Uma gente coisa viu, né, que a autocobrança, que é o oposto da gentileza, né, o quanto ela é prejudicial, o quanto ela gera mais medo, o quanto ela gera paralisação e o quanto ela gera doença, no sentido de não ter saúde mental, né? Ela gera muito estresse, e é por isso que a nossa saúde mental fica comprometida. A autocobrança gera estresse. Ela ativa no nosso cérebro um sistema do estresse, né? Do alerta. E aí a gente não consegue performar com estresse. Um alto nível de estresse. A gente não performa bem. Né? Então, essa gentileza, ela é fundamental, né? Para que a gente elimine a autocobrança. Nesse sentido, você foi, na sua trajetória, ficou muito claro que essa autocobrança não deve muito espaço, né? Do tipo, vou errar, vou acertar e vou atrás do que eu quero e do que é importante para mim. Exatamente. Eu acho que eu me cobro, assim, de ter resultados, de não ficar na zona de conforto, mas eu não me cobro Claro. de falar, ai, você não consegue. Eu tô conversando comigo o tempo todo. Você é maravilhosa, você vai conseguir, ai, que incrível, ai, não sei o quê. Eu tô me elogiando, sabe? Ontem eu tive um ponto de mentoria maravilhoso com as minhas mentoradas em grupo, e foi uma entrega tão linda, tão conectada, assim, muito boa. E eu falei, ai, Dani, você tá de parabéns, né, por essa entrega. Então, eu me elogio, não tô esperando. Aí depois vem o feedback das meninas, eu fico Dos super feliz, outros. mas o principal não é sobre o elogio das pessoas, porque a gente precisa, claro, deles, mas não adianta você receber elogio de todo mundo se você não se convenceu que você é boa. Então, você precisa se convencer e também entender o que eu preciso melhorar, como eu posso melhorar, mas sem essa martirização. Você falou um ponto muito interessante da procrastinação. Normalmente, quem procrastina é quem quer ser perfeito demais. Exato. E eu, por exemplo, eu comecei a gravar algumas aulas, né? E eu não fico me cobrando, eu tenho que ter um roteiro maravilhoso. Não, eu tô deixando fluir, porque eu sei que se eu for por essa linha do detalhe demais, eu acabo não fazendo. Porque nunca vai estar bom. O bom, ele sempre vai estar assim, no caminho. Você vai aperfeiçoando, depois você vai assistir, você fala, não, precisava melhorar tal coisa. E aí você vai ajustando. Eu gosto muito de trocar a roda do carro com ele andando, sabe? É a melhor coisa, é a melhor assim que a gente aprende, senão não tem jeito, né? Não vai Não ter vou outra ficar forma. planejando, eu planejo, mas assim, não vou ficar aquela, meu Deus, eu preciso. Então, eu acho que é isso. Muitas pessoas estão deixando de fazer coisas extraordinárias, de transbordar na vida de outras pessoas, porque vender algo é resolver problemas. Seja um produto, seja um serviço. Então, às vezes você está deixando de ajudar as pessoas de resolverem os próprios problemas ali, contribuindo com a tua vida financeira, porque é uma troca, por simplesmente estar procrastinando e estar preso nesse medo disso, medo daquilo, porque tem pessoas muito melhores. Sempre tem pessoas melhores, mas sempre tem pessoas que precisam da gente, no nível que nós estamos. Porque quando eu foco quem está no 10, é muito longe. Se a pessoa está no degrau 1, quem está no 10 está muito longe. Às vezes ela precisa de alguém que está no degrau 3, que vai falar, olha, eu acabei de passar por isso, vamos.
Então, a Aonde caminhada que a é gente essa. vai? A caminhada é essa. O meu propósito, eu enxerguei como isso, assim, não era sobre mais sobre mim, era sobre o quanto eu estava deixando de ajudar as pessoas por achar que não estava bom o suficiente ainda. Olha que legal, que bom. Que legal. Eu amei essa conversa. Bom, fiquei muito feliz. Eu acho que quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir vai se enriquecer bastante dessa nossa conversa. Espero que que a gente faça uma entrega de valor para essas pessoas que vão precisar ouvir o que a gente está falando, né? Espero E que possam virar algumas chavinhas aí, ah, estimular a ter uma coragem a mais. e que as pessoas escrevam para a gente dizendo, olha, essa chavinha aqui virou, foi muito importante o Qual que foi o vocês insight que falaram. deu? Exato, muito bom, muito bom. Daiane, obrigada. Obrigada por esse momento muito rico e de troca muito valiosa para mim, viu? Eu que agradeço pelo convite e que a gente possa transbordar cada dia mais na vida dessas pessoas que querem buscar mais a sua saúde mental, empreender também. E estou aqui à disposição. Quem quiser me seguir no Instagram é Daiane, com Y e 2 N's, Soares com 2 O. Maravilha, muito bom. Um abraço, viu? Obrigada, viu, querida? Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.